Olá, queridos alunos do seminário. Que satisfação em poder ministrar mais uma aula do seminário, mais uma aula de recuperação para cada um de vocês. Nós estudaremos a aula 49, referente ao dia 20 de maio. Ou seja, estudaremos duas lições. A lição 64, que corresponde à doutrina e convênios 49, e a lição 65, que corresponde à doutrina e convênios 50, parte 1. Parte 2 vai ser um outro dia, certo? Então vamos para a lição 64 de doutrina e convênios 49. Muitas ideias e tradições falsas existiram quando a restauração começou a se desdobrar. O Salvador corrigiu com amor ideias falsas, esclareceu o ponto de doutrinas essenciais para a nossa salvação, como o casamento e a família. Essa lição tem o objetivo de ajudar vocês a entender a importância do casamento e da família no plano do Pai Celestial. Algo muito importante é qual o propósito da Terra, porque a Terra foi criada. É muito simples. Podemos ver que o propósito da Terra abrange 3 perguntas que eu gostaria de fazer cada um de vocês. A primeira pergunta é: do que você mais gosta da Terra? A segunda: quem criou a Terra? E a terceira: quais são alguns motivos pelos quais Jesus Cristo criou a Terra? Isso me faz lembrar da declaração do presidente Russell M. Nelson, quando ele disse: a Terra foi criada para que as famílias existissem. Então, nós temos a Terra para o nosso benefício. Porém, quais são esses benefícios que nós podemos receber? Nós precisamos entender o propósito da vida. Eu não vou entrar em detalhes sobre o propósito da vida. Isso é num outro momento. Mas muitas pessoas querem atrapalhar o crescimento das famílias. Muitas organizações querem atrapalhar o crescimento das famílias. E não foi diferente no passado. Existia um personagem que é Lamy Cooper. Ou seja, logo depois que os santos começaram a se estabelecer em Kirtland, Ohio, um recém-converso chamado Lema Copley queria que os missionários pregassem o evangelho para membros de seu antigo grupo religioso, os Shakers. Vamos ver algumas crenças dos Shakers e um pouco mais sobre o irmão Copley. Primeiro, Lema Copley era um fazendeiro que ingressou na igreja em 1831. Antes havia sido membro dos Shakers. Os Shakers acreditavam que a segunda vinda já havia acontecido e que Cristo havia aparecido como uma mulher chamada Annie Lee. Eles rejeitavam o casamento. Alguns proibiam de comer carne. Lema Copley queria que os elders ensinassem a eles. O profeta Joseph Smith pediu esclarecimento ao Senhor e recebeu a doutrina e convênios 49. O Senhor instruiu Sidney Rigdon, Paley P. Pratt e Lema Copley a levar a revelação aos Shakers e pregar a verdade. Com tudo isso, os Shakers rejeitavam o casamento. Agora, vamos para a próxima pergunta. A primeira pergunta da nossa aula de hoje. Por que foi necessário que os Shakers
e outros na época de Joseph Smith entendessem sobre a doutrina do casamento. Vou repetir. Porque foi necessário que os Shakers e outros na época de Joseph Smith entendessem sobre a doutrina do casamento. Eu gostaria que você pudesse anotar essa pergunta e responder no pedaço de papel ou até no próprio WhatsApp essa pergunta. Lembrando que são 3 perguntas durante a aula, certo? E no final vocês vão clicar aí existe um link do formulário e vocês vão preencher os seus dados e principalmente o e-mail do seu professor, o nome do seu professor, sua unidade, estaca, né? E as 3 perguntas que vocês vão colocar e responder cada uma delas no formulário. Depois que vocês responderem as 3 perguntas, vocês podem enviar através do formulário a sua recuperação. Tá bom? Então, existe uma escritura-chave que nós podemos aprender um pouco mais sobre o casamento, que é do domínio doutrinário, que se encontra em Doutrina e Convênios 49, 15 a 17. E diz assim: e também em verdade vos digo que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa, e os dois serão uma só carne, e tudo isto para que a terra cumpra o fim de sua criação, e para que se encha com a medida do homem, de acordo com sua criação, antes que o mundo fosse feito. Então, nós temos aí uma escritura do domínio doutrinário que fala justamente a importância do casamento. E um princípio muito básico sobre o casamento é o seguinte: o casamento entre um homem e uma mulher foi instituído por Deus e as esposas e os maridos são ordenados a se tornarem um e terem filhos. Se você quer aprender mais sobre o casamento, a igreja publicou um artigo chamado A Família Proclamação ao Mundo. Eu vou compartilhar também esse documento aqui na descrição, tá bom? Então, queridos alunos, o casamento ele foi instituído por Deus. Nossa, como eu sou muito grato por ter me casado e ter me selado com minha esposa. Eu casei com minha esposa dia 31 de dezembro de 2002 e nós nos selamos uma semana depois, dia 7 de janeiro de 2003. E desde então, passamos por tantos desafios. Porém, o que nos faz ficar mais forte e mais unidos é quando nós lembramos do selamento que foi feito. O selamento para toda a eternidade. Sou grato, realmente, por ter me casado e selado com a minha esposa. Amo minha esposa. E eu tenho certeza que ela me ama. Com isso, nós tivemos uma filha. Nós tivemos uma grande bênção da nossa filha se casar agora em dezembro de 2024. Então, mais uma família foi criada. Porque também ela entendeu que as famílias são para toda a eternidade. E que as famílias são importantes. Bom, deixa eu falar um pouco sobre mim. Vamos agora para o segundo... a segunda lição, que é a lição 65, ou seja, que é a Doutrina e Convênios 50, parte 1. Em sua ânsia de experimentar dons espirituais, alguns dos primeiros convertidos em Keystone, Ohio, foram enganados ao pensar que algumas manifestações incomuns eram do Espírito Santo, mesmo quando não eram. O Senhor ofereceu orientação para ajudá-los a discernir o que era dele e o que não era. Então, esta lição, queridos alunos,
destina-se a ajudar vocês a entender como o Senhor pode ajudá-los a reconhecer a verdade e evitar o engano. Eu gostaria de também compartilhar com vocês uma pequena história citada pelo Elder Stevenson, do Coro dos 12. Tio-avô Groven morava em uma casa no campo. Distante da cidade, tio Groven estava ficando bem idoso. Achávamos que nossos filhos deveriam visitá-los antes que ele morresse. Então, certo dia, viajamos um longo caminho até sua simples casa. Nós nos sentamos juntos para conversar e lhe apresentamos nossos filhos. Passado pouco tempo do início de nossa conversa, nossos 2 filhos, que tinham talvez 5 ou 6 anos, queriam brincar do lado de fora da casa. Tio Grover, ao ouvir o que eles estavam pedindo, inclinou-se, colocando seu rosto bem perto do deles. Ele lhes falou, com sua voz grave: cuidado, há muitos gambás lá fora. Ao ouvirmos isso, Lesa e eu ficamos mais do que assustados. Nós estávamos preocupados que eles pudessem ser atingidos pelo jato de odor de um gambá. Os meninos foram brincar lá fora enquanto continuávamos conversando. Mais tarde, quando entramos no carro para ir para casa, perguntei aos meninos: vocês viram algum gambá? Um deles respondeu: não, não vimos nenhum gambá. Mas vimos um gatinho preto com listas brancas nas costas. Por que vocês acham que as crianças não reconheceram o gambá? Como essa história se relaciona com o que Satanás quer que acreditemos a respeito dele? Pondere essas perguntas. Porém, a segunda pergunta da nossa aula de hoje é o seguinte: qual é o perigo de não reconhecer a verdadeira natureza de algo? Qual é o perigo de não reconhecer a verdadeira natureza de algo? Então, muitas vezes nós nos enganamos com coisas tão simples. Mas nós precisamos também entender o que é o engano. Ou seja, fazer com que alguém acredite em algo que não é verdadeiro. Então, isso é a palavra engano. Então, quando Joseph Smith chegou em Kirtland, Ohio, começo de fevereiro de 1831, ele observou que alguns conceitos alguns conceitos estranhos e espíritos falsos haviam surgido entre os santos. John Whitman diz o seguinte: alguns tinham visões e não podiam contar o que viram. Alguns fantasiavam serem portadores de espada de Labão e a empunhavam como soldado a cavalo. Alguns agiam como os índios no ato de escalpelar. Alguns deslizavam ou se arrastavam no chão com a rapidez de uma serpente. Assim, o diabo cegou os olhos de alguns discípulos bons e honestos. Essas eram algumas preocupações que levaram Joseph Smith a perguntar ao Senhor. E aí recebeu a revelação de Doutrina e Convênios, seção 50. E aí, Doutrina e Convênios 50, de 1 a 3, diz o seguinte: escutai, ó elders da minha igreja, e dai ouvidos à voz do Deus vivo, e atentai para as palavras de sabedoria que vos serão dadas, segundo o que haveis perguntado e concordado com relação à igreja.
e aos espíritos que estão espalhados pela terra. Eis que em verdade vos digo que há muitos espíritos que são espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo. E Satanás também vos procurou enganar a fim de derrotá-los. Jovens, por que Satanás usa o engano para nos afastar de Jesus Cristo? Ponderem. Agora vamos ver aqui algumas coisas que nos ajudam. Por exemplo, orar para saber quando o Espírito é ou não de Deus. Vamos ver aqui, Doutrina e Convênios 50, 17 a 22. Em verdade vos digo, aquele que é ordenado por mim e enviado para pregar a palavra da verdade pelo Consolador, no Espírito da verdade, prega pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma? E se for de alguma outra forma, não é de Deus. E também, aquele que recebe a palavra da verdade, recebe-a pelo Espírito da verdade ou de alguma outra forma? E se for de alguma outra forma, não é de Deus. Então, como é que não podeis compreender e saber que aquele que recebe a palavra pelo Espírito da verdade, recebe-a como é pregada pelo Espírito da verdade? Portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados e juntos se regozijam. Em Doutrina e Convênios 50, 23 a 25, que é buscar receber sua luz. E aquilo que não edifica de Deus é trevas. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. E também em verdade vos digo, e digo para que conheçais a verdade, para que afugenteis as trevas no meio de vós. Doutrina e Convênios 50, versículo 31, 34, 35. Diz o seguinte: portanto, acontecerá que se vides manifestado um espírito que não podeis compreender, e não conheceis esse espírito, perguntareis ao Pai em nome de Jesus. E se ele não vos der a conhecer, então sabereis que não é de Deus. 34 e 35. Aquele que recebe de Deus, reconheça que é de Deus, e se regozije por Deus, considerá-lo digno de receber. E dando ouvidos e fazendo essas coisas que recebedes e que mais adiante recebereis. E o reino vos é dado pelo Pai, assim como o poder para vencer todas as coisas que não são por ele ordenados. Ou seja, orar para saber quando o Espírito é ou não é de Deus. Agora, queridos alunos, o que esse ensinamento significa? Como esse ensinamento pode ajudá-lo a receber a ajuda do Senhor para evitar os enganos de Satanás? Aquilo que não edifica não é de Deus. Quando nós falamos edificar, nós estamos falando elevar. Agora existe uma maneira clara de evitar o engano. Doutrina e Convênios 50, 40, 44 diz assim: eis que vós sois criancinhas e não podeis suportar todas as coisas agora. É preciso que cresçais em graça e no conhecimento da verdade. Não temais, filhinhos, porque sois meus e eu venci o mundo, e fazeis parte daqueles que meu Pai me deu. E nenhum dos que meu Pai me deu se perderá. E o Pai e eu somos um. Eu estou no Pai e o Pai em mim. E sendo que
me recebestes, estais em mim e eu em vós. Portanto, estou em vosso meio e sou o bom pastor, e a pedra de Israel, aquele que edificar sobre esta rocha, jamais cairão. O que lhe chama a atenção nesses versículos sobre o Salvador? Como o fato de sabermos isso a respeito dele nos ajuda em um mundo tão cheio de enganos. Como você soube ou acreditou nessas verdades sobre Jesus Cristo? O presidente Russell M. Nelson fez a seguinte declaração: as vozes e a pressão do mundo são envolventes e numerosas. Porém, muitas vozes são enganadoras, sedutoras e podem nos desviar do caminho do convênio. A fim de evitar a tristeza e o desespero inevitáveis provenientes dessas vozes, suplico a vocês hoje que combatam as tentações do mundo ao reservarem tempo para o Senhor em sua vida, hoje e todos os dias. Se a maioria das informações que vocês recebem vier das mídias sociais ou de outras mídias, sua capacidade de ouvir o sussurro do Espírito diminuirá. Se não estiverem buscando o Senhor por meio da oração e do estudo do Evangelho diários, vocês se tornarão vulneráveis a filosofias que podem ser interessantes, mas que não são verdadeiras. Até mesmo os membros mais fiéis podem ser enganados pela batida constante das músicas da banda da Babilônia. Meus irmãos e irmãs, suplico a vocês que reservem tempo para o Senhor. Façam com que seu próprio alicerce espiritual seja firme e capaz de sobreviver ao teste do tempo, à medida que fazem as coisas que permitem que o Espírito Santo esteja sempre com vocês. Queridos alunos, como é fabuloso nós aprendermos mais sobre o Salvador. Como é tão maravilhoso estudarmos diariamente as Escrituras. Como é tão maravilhoso orarmos diariamente. Estarmos em sua igreja semanalmente. Estarmos no seminário terça a sexta. Como isso tudo é maravilhoso. E quando fizermos isso, o presidente Nelson deixou uma promessa para nós. Ao seguir o Salvador, fazer tudo, nós nos tornaremos fortes. Agora, se nós realmente deixarmos de lado tudo isso que eu acabei de citar, tudo isso que acabamos de ouvir, eu lendo a declaração do presidente Nelson, como ele diz, nós nos tornaremos vulneráveis. E, para finalizarmos, vamos para a terceira pergunta. Quais são algumas maneiras claras de evitar o engano? Vamos lá, hein? Quais são algumas maneiras claras de evitar o engano? Vamos repetir aqui as 3 perguntas da aula de hoje. Por que foi necessário que os Shakers e os outros na época de Joseph Smith entendessem sobre a doutrina do casamento? 2. Qual é o perigo de não reconhecer a verdadeira natureza de algo? 3. Quais são algumas maneiras claras de evitar o engano? Queridos alunos, aqui na descrição existe um link desse formulário. Clique, preencham esse formulário com seus dados e coloque as 3 perguntas e respondem cada uma delas.
Queridos amigos, como eu sou grato por ter tido essa oportunidade de ministrar uma aula para vocês. Eu oro para que vocês possam ser grandemente abençoados. E lembra-se, estudem o seminário diariamente. Até mais, meus queridos jovens, e até a próxima. Tchau, tchau.